Oiê, eu sou o André Duval e eu estou gravando um vídeo para falar dos perfumes, os últimos lançamentos em perfumes masculinos. Eu acho que as marcas concentram agora nesse meio do ano para pegar um pouco de presente de Dia dos Pais. E aí eu comecei a receber um monte de coisa, comecei a pesquisar um pouco sobre eles. E eu descobri que todos eles fazem parte mais ou menos de um mesmo grupo, assim, de uma mesma família, eles são meio aproximados. São primos entre si. E aí eu comecei a comparar os novos com os antigos que eu já tinha, somando tudo, tem uma coleção de 28 perfumes, eles estão aqui no cantinho, vou mostrar um a um para vocês. E tanto os antigos quanto os novos, eles também fazem parte desse mesmo grupo, assim, não é só eu que estou comprando o mesmo tipo de perfume, mas tem um movimento da indústria assim, de lançar coisas similares, assim, são os amadeirados, um pouco apimentados, um pouco mais aromáticos, assim, você vai entender um pouco cada uma dessas denominações que eu vou passar tudo para você agora. Bom, eu fiz uma vez um curso com o Denis Pagani, do Um Nariz, de famílias olfativas. Ele apresenta essas principais categorias que tem, e é muito legal para você saber quais são as matérias-primas usadas em perfumes e saber mais ou menos esses grandes grupos que todos mais ou menos se encaixam, assim, claro que sempre tem um pouco de mistura entre um e outro. Desculpa, tá passando um avião agora, que a pouco vai tocar um sino também, um barulhão aqui. Mas eles se aproximam todos entre si dentro de um círculo que você pode, se você pesquisar, você acha num site que chama Fragrantica, que é onde eu pesquisei todos esses perfumes. E lá que eu consegui essas classificações. Assim, claro que eu vou fazer um comentário pessoal de cada um, mas sempre tem uma linha principal onde elas são até oferecidas pelas marcas mesmo, né? Mas enfim, chega de papo. Ó, eu vou começar, eu misturei tudo aqui agora, estou um pouco confuso. Eu vou começar com esse aqui da Givenchy, o Gentleman Only, porque ele é um exemplo único, muito marcante de uma categoria, tá? Ele é o amadeirado. O amadeirado, a maioria dos perfumes que eu vou falar daqui para frente são amadeirados, eles são sempre amadeirados ou um pouco apimentados ou um pouco aromáticos. Eu vou explicar cada uma dessas categorias, mas primeiro o amadeirado puro, por assim dizer, né? Ele é o mais amadeirado de todos. Ele tem meio cheiro de madeira mesmo, ele parece que você está perto de uma lareira, sabe? Ele tem um pouco de cheiro de madeira defumada. Ele tem vetiver, que é aquela madeira usada muito em perfume, né? Um cheiro clássico, meio anos 70, assim. Tem bastante cheiro de incenso. Ele tem um pouco de pimenta vermelha nesse aqui também, você consegue sentir depois que passa esse primeiro cheiro de madeira forte. E ele vai indo um pouquinho para o cítrico, assim. Então, eu já espirrei aqui bastante ele, não vou espirrar de novo, mas ele é bem esse cheiro que a gente fala assim, cheiro de pai, sabe? Ele é um ótimo presente para isso. O lançamento, na verdade, não é esse, não é o Gentleman Only, esse é o original, o da linha. Tem agora um que chama Parisian Break, que é um pouquinho mais leve, é um pouquinho mais diurno. Ele é vendido como uma ideia de um perfume para um dia de folga, assim, em Paris, de preferência. Então agora eu vou entrar nessa grande categoria de perfumes, tanto os lançamentos quanto um pouco mais antigos, que são os perfumes amadeirados, apimentados. Eles vão ter sempre um ingrediente a mais, além dessas madeiras perfumadas, vão ter pimenta, gengibre, tem um que tem café, então ele é sempre um pouco mais, ele dá uma estilingadinha no nariz quando você passa ele, assim, tá? O primeiro deles, Dolce & Gabbana The One. É um eau de parfum, ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouco mais pesado na sua composição. Ele tem essa embalagem muito bonita assim. Esse aqui, a principal característica dele é o âmbar, que é uma composição também, um buquê de fragrâncias, mas ela puxa um pouquinho mais para o adocicado. Ele tem um pouquinho de baunilha, esse perfume também. Ele é descrito também como tabaco, esse cheirinho um pouco mais tostado, né? Não tão queimado, não tão de sauna quanto esse outro amadeirado assim, mas ele tem um pouquinho de cheiro de testado, assim, é um cheiro seco, sabe? É um cheiro é bem invernal, lembra inverno. Ele tem gengibre também e tem para mostrar como ele é da família dos amadeirados e dos apimentados, ele tem coentro e tem manjericão também. Então, um perfume muito gostoso, muito marcante, assim, talvez por um uso mais noturno, mais sério, mais balada. Eu vou seguir então com esse aqui do Narciso Rodrigues, chama Bleu Noir. Tudo que eu vou falar agora são perfumes masculinos, tá? Isso não quer dizer que mulheres não possam usar, mas são perfumes categorizados como perfumes masculinos, que são os que eu uso.
Narciso Rodrigues, ele é mais amadeirado, né? Ele é amadeirado com ingredientes apimentados, mas ele puxa para o amadeirado. Ele tem cardamomo, que é um ingrediente muito clássico de perfumes, ele tem pinho, que dá esse tom de madeira mesmo, mas ele é um perfume quente, sabe? Ele é um perfume que ele é espaçoso, ele não é tão pontual no nariz, assim, ele demora um pouco para você sentir, ele vai ocupando um espaço, assim, sabe? Ele tem noz moscada, esse é o elemento apimentado, né? Além do pinho, que é a parte amadeirada, tem a noz moscada aqui, que é o temperinho dele, o apimentado dele. Esse é um perfume que eu acho que ele vai mudando ao longo do dia, assim, porque de primeira ele é muito difícil de você sentir, assim. Eu acho que conforme você vai usando, ele vai impregnando, você vai sentindo, ele deve subir mais, assim, ele deve durar bastante, assim, porque ele tem uns ingredientes que demoram mais para subir, sabe? Então esses perfumes mais amadeirados, mais masculinos e tal, eles vão crescendo ao longo do dia, assim. Tá, então agora eu vou mostrar tudo eu tô colando aqui numa anotação que eu já fiz antes, mas agora eu vou mostrar um pouquinho dos antigos, tá? Aí entra essa família dos amadeirados apimentados. Esse aqui é o Red Intense, que é uma linha né? É o Polo Ralph Lauren Red, e esse é o Intense, que é uma outra versão ainda, tá? Ele não é o primeiro que saiu, é o segundo. Mas ele é bem frutado. Dessa linha dos perfumes, como eu mostrei os outros, eles são um pouco mais sérios, mais masculinos. Esse aqui é um pouco mais levinho, mais diurno. Ele pode ficar um pouco mais adocicado também, que lembra um pouco mais dos perfumes femininos. Ele tem um cheiro bastante frutado, né? O cranberry é o primeiro que ele é descrito aqui, mas qualquer uma dessas bonequinhas, assim, moranguinho, ele lembra um pouquinho isso, assim, sabe? Bonequinha perfumada. Tem café e gengibre na composição, que deve dar essa característica de mais frescor, assim, e tem um pouquinho de lavanda também. É muito fresquinho, muito frutado, muito gostoso. Ele parece, pela embalagem, ele parece mais sério, né? mais aromático, mas ele é mais levinho, mais doce. Voltando um pouco para os perfumes que eu gosto de usar à noite. Saint Laurent, La Nuit de l'Homme, também é madeirado, apimentado, né, na categoria do fragrante, mas ele puxa para essa característica que é do aromático. Eu vou explicar na próxima também o que é um pouco aromático. Ele é uma outra categoria de perfumes masculinos, considerados masculinos, né? Esse aqui é engraçado, eu sempre achei que ele tinha cravo na composição, mas ele não tem. Ele tem cardamomo, lavanda, limão, pinho e vetiver. Então, assim, ele é bem amadeirado, ele é bem temperado também, ele é bem isso. Ele é amadeirado, apimentado, temperado. Parece um pouquinho de cravo, mas não é. Ele deve ter uma coisa mais adocicada na composição. Ele é um perfume que eu gosto de usar mais... Sabe quando você não vai encontrar muita gente? Você vai ficar entre amigos, ou vai ficar sozinho, assim, é um perfume que você curtir mais, porque talvez com muita gente perto, talvez ele seja um pouco enjoativo, assim, ele roube um pouco de atenção. Ainda na linha dos amadeirados apimentados, tem esse da... Deixa eu achar ele aqui agora, porque eu usei bastante, ele está quase acabando aqui, ó. É o Zezenha. Eu adoro para usar de dia para ir trabalhar. As meninas da redação certamente conhecem ele, porque eu já usei bastante para ir trabalhar. Ó, ele está quase acabando. Ele é dessa linha Zezenha, que é a segunda linha do Zen, a linha mais jovem, né? A primeira sendo a mais clássica, mais de alfaiataria, e a segunda um pouco mais esportiva, um pouco mais casual. E esse perfume é bem isso, assim. Ele é bem fresco, né? Que nem esse da Polo Ralph Lauren que eu mostrei, mas ele não é tão doce, assim. Ele tem limão, ele tem cardamomo, ele tem pimenta branca. Esse é o elemento temperado aqui, sabe? Então ele é um perfume gostoso para usar de dia, assim, bem aromático, sabe? Com cheiro de limpinho o dia todo, bem gostoso. Não briga com nada, assim. Tem outro nessa categoria, já mais da família temperada do Saint Laurent, por exemplo, do La Nuit de l'Homme, que é o One Million, a versão Intense também, que é do Paco Rabanne. Na barra parece uma barra de ouro. Ele é um perfume bem quente, é aquilo que eu estava falando, é um perfume que ele é espaçoso, ele demora para chegar inteiro em você, assim, você primeiro sente uma coisinha, depois sente outra, ele vai vindo, e ele rouba um pouco espaço. Ele é um perfume também para usar com moderação, no sentido
não vai quando se pegar um ônibus com isso, amiga, vai todo mundo ficar abanando, sabe? Vai ter você ficar em casa, sentir uma festa legal, sabe? Que você tem uma distância da pessoa, que a pessoa possa ir se acostumando com ele. Ou então você mesmo vai desbravando ele, porque ele é bem marcante. Ele tem rosa, ele tem canela e ele tem couro, né? Não é o couro, mas é um cheiro que imita couro, é um cheiro liso, assim. Então, força. É um perfume marcante também. Então, dessa linha dos amadeirados apimentados, o Paco Rabanne, o Saint Laurent, o Dolce Gabbana são perfumes mais noturnos, mais fortes, né, que a gente chama de perfume forte. E o Paulo Ralph Lauren Red, o Zegna, já são perfumes mais levinhos, mais refrescantes, assim, mais diurnos. Então agora eu vou mudar para uma outra categoria, que não é do amadeirado apimentado, é o amadeirado aromático. O perfume aromático é um buquê o nome vem de um buquê que chama Fougère, que eu também não vou conseguir explicar o que ele é feito exatamente, são os 3 elementos, mas ele é um cheirinho mais canforado, sabe? Ele é um cheiro de limpeza, ele tem um pouquinho de cheiro de talco, um pouquinho de cheiro de pós-barba, sabe? Também ele é masculino nesse sentido, assim, ele não é tão forte e viril quanto os amadeirados, que são sérios, e esse é um pouco mais os aromáticos são um pouco mais como eu te falei, para o canforado, para o limão, né? São cheiros um pouco mais abertos, assim. Quando eu começar a descrever, você vai reconhecer eles. O primeiro deles é um lançamento, é o da Guilty, que ele é amadeirado, aromático, mas ele puxa para o cítrico, tá? Então a primeira coisa que a gente vai sentir dele, só caiu tanto aqui, é essa refrescância. Os aromáticos são sempre refrescantes, assim. Então ele é descrito, esse eu vou ter que passar ele é descrito como bergamota e limão siciliano, então dá para você imaginar que é um perfume bem levinho de primeira mesmo. Ele é bem suquinho. Tem um pouquinho de patchouli nele também. Ele é um perfume bem versátil, dá pra você usar de dia e de noite, ele parece. Assim, como ele começa cítrico, talvez ele vai ficando com o cheirinho de patchouli mais à noite. Assim, é um perfume que dá pra você graduar bem ao longo do dia. Outra novidade neste sentido dos amadeirados aromáticos é esse lindo, também da Paulo Ralph Lauren, o segundo que eu mostro aqui. Esse é um Eau de Parfum também, que é o mais forte. Ele é o Blue. O outro é o Red, esse é o Blue. Tá vendo que linda a embalagem? Eu não sei como isso vai ficar no vídeo depois, porque tá bem claro aqui, tá um pouco estourado, mas acho que dá pra você ter uma ideia. Esse, ele é bem aromático. Aromático nesse sentido, é um buquê refrescante. Ele é canforado, ele tem esse cheiro de limpeza. Ele tem uma aproximação com um tipo de fragrância que eu nem teve no curso do Denis, mas que eu li depois e que enfim, ele me ajudou a encontrar as informações, que chama fragrâncias aquáticas. Claro que não é cheiro de água, porque a água não tem cheiro, mas é uma fragrância para lembrar um ambiente de água, assim. Então, uma coisa de mar, de veleiro, de praia, enfim, o Davidoff é uma fragrância aromática, aquele outro famoso masculino. Bom, esse aqui, ele tem um pouquinho desse fragrâncias aquáticas, mas o principal dele é que ele é um perfume aromático. Ele tem patchouli, ele tem vetiver, que são essas madeiras perfumadas, né? Tem um pouquinho de cítrico também. É um perfume bem gostoso, bem composto. Tem bastante informação aqui. E também assim, dá pra você usar de dia, dá pra você usar de noite. É um perfume que ele certamente vai virar, como os da Ralph Lauren costumam, virar favorito das pessoas, né? Você usa o mesmo, você reconhece a pessoa pelo cheiro, assim. Ainda na família dos amadeirados, eu estou lendo aqui embaixo, tá? Dos amadeirados aromáticos, deixa eu achar aqui, é um Dior Formel. Tem um outro Dior aqui, eles se confundem um pouco às vezes, tá? Vou te mostrar, esse aqui é um pouco mais escuro. Eu vou comparar os dois para você ver. Opa. O que eu vou falar agora é esse aqui, que é um pouco mais escuro, daqui a pouco eu falo esse aqui, que é um pouco mais clarinho. Bem transparentinho também, né?
pouquinho azulado o líquido. Esse aqui, amadeirado, aromático, cítrico. Ele puxa para os cítricos. Ele tem uma coisa que é um tipo de... é um jeito engraçado de escrever perfume assim, mas ele é talcado. Ele tem um cheiro um pouco de talco, um pouco seco, sabe? Ele, talvez pelos florais que tem aqui, tem orquídea. Tem orquídea. Enfim, a flor que tem aqui é orquídea. Mas tem esse cheiro de talco mesmo, de um pouquinho de coisa antiga, sabe? Ele lembra coisa antiga. E ele tem limão siciliano e bergamota também, então ele começa por cítrico e ele vai indo para esse cheiro mais seco, mais cheiro de pó, sabe? Cheiro de, não de pó, de sujeira, cheiro de talco, coisa. Não é a fragrância aquática, como eu estava falando antes, que é uma coisa que leva diretamente para o ambiente de mar, de água, de onda. Outro da família dos amadeirados aromáticos. Bleu de Chanel. É o que tem o Gaspar. Ele é como garoto propaganda. Amadeirado, aromático. Nesta família, ele puxa para os cítricos e para os frescos, né? Um perfume bem refrescante. Então, o primeiro ingrediente que é descrito é o grapefruit, né? Que é a toranja. Ele tem um pouquinho também deixa eu ver isso aqui, de incenso, gengibre, hortelã, tá vendo? Então, ele tem várias... Esse perfume é um tipo que a gente chama de multifacetado. Ele não tem tão claras aquelas coisas aquela primeira nota que sobe, a nota de começo, de meio e de fim, né? Ele é um perfume que ele vem em várias frentes, assim, você não consegue sentir de primeira uma coisa muito específica, você vai sentindo a composição mesmo, o buquê, o que é muito interessante. Todos os perfumes da Chanel são muito chiques e eu acho que eles duram muito bem, você pode usar o dia inteiro, você usa a noite inteira, você pode fazer o que você quiser, e você chega no fim do programa, você está com o perfume ainda. Eu gosto, eu recomendo. Perfume bom. Vamos lá. Amadeirados, aromáticos, cítricos. Esse aqui é o que tem o Rafael Nadal na campanha. Ele tem cheiro de tangerina. A primeira coisa que você sente é tangerina. Também tem cheiro de bonequinha, moranguinho. Isso aqui é a tangerininha. Ele é feito, pensado para quem já usava os outros perfumes da Tommy Hilfiger, que são muito adolescentes, né, bem cítricos, bem levinhos, perfumes de Juno. Esse aqui começa a ficar um pouco mais sofisticado, ainda bem frutado por conta dessa tangerina, né, é muito forte, é cheiro de tangerina. Se você gostar de cheiro de tangerina, você vai amar esse perfume. É um perfume, não é muito doce, não parece ter um suco em você, mas ele é bem forte nesse sentido, assim, nesse elemento principal. E aí, por último, o amadeirado aromático, o mais aromático de todos que eu vou mostrar, para você entender o que é um perfume aromático, né, um fougère, um buquê fougère, é os da família Acqua di Parma. Como eu te falei, é um outro tipo assim como o amadeirado, os fougères são cheiros que a gente fala assim, cheiro de homem, cheiro de pai, cheiro de vô, cheiro de homem cheiroso, sabe? Esse aqui é um dos muitos da linha da Acqua di Parma. Ele é um lançamento não tão recente, mas ele chegou ano passado, acho, pra gente. Ele tem hortelã, lavanda, gerânio, limão siciliano, bergamota e vetiver. Você vê, são elementos assim que puxam para o amadeirado, puxam para os cítricos, puxam para esses refrescantes, assim, um pouco temperadinhos no nariz. É um perfume bem... Como eu posso dizer? Ele é isso, ele é refrescante, sabe? Ele dá uma limpada, um cheiro de produto de limpeza quase, no bom sentido. Todos esses perfumes que eu estou falando eu ganhei, tá? Dificilmente eu tenho comprado algum, acho que um dos que eu falei eu comprei, todos os outros eu ganhei como jornalista, porque a gente ganha para comentar, e é esse que eu estou fazendo aqui com você agora. Outro dentro da categoria dos amadeirados é um que é amadeirado floral, que é esse outro da Dior Homme que eu tinha mostrado já aqui. Ele é bem floralzinho, assim, ele é bem daquilo que eu estava explicando do outro perfume da Dior Homme. O sino está tocando ali, não sei se dá para ver. O sino da igreja. A embalagem é parecida, o líquido é âmbar, né? Ele é mais amarelado do que o outro que é mais azulado.
Mas esse aqui é engraçado, é um tipo de perfume que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu não sinto ele de primeira. Talvez se eu usar ele e ficar reparando ao longo do dia, eu vou ter outra percepção dele. Mas essa primeira eu não sinto. Ele tem musk. Você conhece o musk? Ele tem também esse elemento talcado, assim, ele parece um cheiro seco, ele parece um cheiro empoeirado, assim, um cheiro de maquiagem, sabe? Ele tem orquídea e lavanda, que são os florais desse aqui, e tem cacau um pouquinho também. É da Dior Homme. De todos esses, é o mais floral de todos que eu estou mostrando. Né? Você vê que eu estou indo do muito amadeirado, a gente está indo para os amadeirados temperados, e a gente veio para esses amadeirados mais refrescantes, e eu estou terminando essa categoria com um amadeirado floral. É um musk, para quem quiser lembrar. Agora, eu posso falar de um nacional também que eu recebi recentemente, que é da categoria madeirado aromático, que é o Man Only de Boticário. Ele é um perfume também, puxa para o refrescante. Ele tem tangerina, menta, âmbar, aquele mais adocicado que eu falei antes, pimenta e gengibre, que são os mais apimentados, assim. Então, é um exemplar nacional para entrar nessa categoria de amadeirados, aromáticos, refrescantes, canforados. Bom, então agora eu já estou entrando, essas foram as categorias principais de tudo que eu vi, né? Amadeirado temperado, pimentado e amadeirado aromático, refrescante. Agora eu vou falar um que não está nos lançamentos, mas eles são uma categoria clássica também, uma categoria única, que nem outra, é só amadeirado. Esse aqui é só aromático, ele não é uma mistura tanto de aromático com amadeirado. Esse aqui é o Fougère, propriamente dito, que eu tentei descrever antes, que é uma composição de outras fragrâncias, que não vem ao caso de explicar agora porque eu não sei também, preciso falar com o Denis, mas, enfim, esse é um representante, se você tiver a chance de cheirar. Ele tem âmbar, que é aquilo que eu falei no primeiro perfume, do Givenchy, âmbar e bergamota, ou seja, ele é um perfume levemente adocicado, pouquinho refrescante, pouquinho cítrico no final, cheiro de homem limpo, cheiro de homem bem cuidado. Outro nessa categoria também, um que eu usei bastante. Eu tinha um pouco de preconceito com esse perfume porque eu achei que, sendo versátil, ele era muito adocicado, talvez, enfim. Eu tinha um preconceito um pouco com a imagem da marca, olha que engraçado. E depois que eu estudei, eu vi que não, ele é um Fougère. Eu tinha ele guardado no armário há um tempão, depois de estudar, depois de entender que ele era estou balançando aqui, que ele era um aromático, um Fougère, eu comecei a usar ele, e ele também está bem na metade, assim, que eu uso bastante durante o dia, um perfume muito gostoso para usar de dia, um perfume que mantém o cheiro de limpeza, assim. As categorias mais marcantes dele, naquele site que eu li, ele é baunilha e menta, então ele tem um pouquinho do adocicado, ele tem um pouquinho do refrescante, é bem o cheiro de perfume que eu gosto, assim, sabe? Cheiro de perfume, a pessoa está perfumada, a pessoa saiu com perfume de casa. E um classiquérrimo, que todo mundo vai saber que cheiro que é. Esse é um Fougère, gente. Azarro. Ele é um pouquinho amadeirado, ele tem lavanda e ele tem anis, mas ele é também desse devem cheirar, só de ver a embalagem você já lembra o cheiro. Aromático, Fougère. Então, quando eu falo que é um perfume amadeirado e aromático, ele é uma mistura a madeira que a gente conhece, bem cheiro de madeira, bem cheiro de lareira e de sauna, com esse aromático assim, que é o cheiro de perfume. Perfume de homem. Não é doce, não é nada, é perfume. Cheiro de homem limpo, cheiroso. Tem, ainda na categoria desses aromáticos, tem um aromático frutado. Ou seja, não é tão masculino. Ele é um lançamento recente também. Ele é o Jimmy Choo Man, que tem o Jon Snow na campanha. Perfumão grande. Por ser mais frutado, ele é um pouquinho mais adocicado, um pouco mais jovem também, né? Ele parece mais júnior, mais adolescente, ele não é tão maduro como a gente estava falando desses outros. Esse aqui então tem abacaxi, folha de abacaxi e melão. Não é exatamente o tipo de perfume que eu gosto, eu prefiro mais os aromáticos, os amadeirados também, mas para quem quer uma coisa mais levinha, mais adocicada, mais
É quase ingênuo, assim, sabe? Não é um perfume muito marcante. E aí tem uma outra categoria, que são os perfumes que eu achava que eu gostava bastante. Quando eu falei que eu descobri que o Fougère era um dos meus preferidos, eu pensava nos orientais. Eu achava que eu gostava dos orientais, porque são esses perfumes temperados. O Fougère é um pouco mais refrescante, né? Ele tem um pouco mais, ele tem menta, ele tem esse cheiro mais refrescante. Os orientais não, eles já são mais adocicados, assim, ele tem... Eu vou mostrar, você vai identificar quais são. O primeiro deles é um aromático oriental, ou seja, é um aromático que tende ao oriental. Esse também é um lançamento. É o Eternity Now, que é uma versão do Eternity, aquele perfume clássico da Calvin Klein. Eu vou até sentir o cheiro de novo dele, porque eu não lembro. Mas ele tem, enfim, além dessa característica aromática, ele puxa para o tropical, porque ele tem coco, baunilha e carambola. Olha que combinação engraçada. Você não sente assim tanto quanto falando. Depois que você fala que você consegue pescar, assim, não é tão forte assim, não. Ele é um cheiro bem Calvin Klein, assim, bem cinza, parece, sabe? Ele não é um cheiro muito... Apesar de ser descrito como tropical, ele não é um cheiro muito alegre, assim, é um cheiro mais cerebral. Oriental aromático, ó, que confusão para nossa cabeça aí. Mas essas categorias você não precisa saber tudo não, viu? É só para você identificar mais ou menos assim a família que você gosta, só para você procurar perfumes próximos, mas como você vê, muitas vezes eles misturam duas famílias importantes assim. Então só para você ter uma ideia de quando você lê a descrição, você saber o que você vai encontrar. Ainda na família dos orientais, também não é um lançamento tão recente, mas é um lançamento razoavelmente recente. Armani Code Profumo. Ele tem um elemento que eu amo que chama fava tonka, que em inglês é tonka bean. Ele é bem apimentadinho assim. Ele tem esse cheiro que eu falei que é um cheiro de couro, que é liso, um cheiro liso, assim, um cheiro... Mas ainda assim um pouquinho apimentado. Tem o âmbar também, que eu já falei, que é esse cheiro um pouco mais adocicado, né? Tá vendo? São todos elementos que lembram até a comida oriental. Adocicado e apimentado, sabe? Ele tem elementos fortes, elementos marcantes, ele tem mais de um elemento marcante. Outro dos orientais, esse foi onde eu tinha comprado, que eu tenho há um tempão. Eu uso todos esses da família do Alivio da Chanel. São perfumes que não saem do corpo. Eu fico o dia inteiro com o cheiro disso. E você passa um perfume de manhã e à noite ele está completamente outra coisa. E ainda, enfim, é muito louco, porque você vai sentindo ao longo do dia inteiro a variação dele. Essa edição especial que eu tenho é uma edição Blanche. Não sei se vende ainda, mas enfim. Ela tem muito claro limão siciliano, pimenta vermelha e baunilha. Você passa ele, é exatamente isso que você sente, assim. É uma delícia esse perfume, é bem marcante também, é um perfume que eu uso, dá pra usar de dia, mas é um perfume também assim. Não dá pra encontrar com muita gente, senão vocês vão reclamar que você tá querendo aparecer demais. Dos apimentados orientais ainda. Gucci Made to Measure. Made to Measure é feito sob medida. Ele é tão sob medida que ele tem as minhas iniciais. Aqui é da Duval, que eu ganhei da Gucci, esse aqui de presente. Como todos os outros eu ganhei de presente. Ganhei de presente não, ganhei para comentar. Como eu estou fazendo aqui agora. Ele é uma gracinha, ele parece uma embalagem antiga de perfume assim. Oriental, apimentado. Ele tem lavanda, que é esse cheiro de talco que eu já falei, né? Um cheiro de produto de limpeza que a gente conhece no bom sentido, assim. Ameixa e bergamota. Você vê ele apimentado, frutado, floral. Eu vou mostrar ainda na categoria dos orientais e apimentados o Decibel, que é um perfume do Azarro. Outro da Azarro. Ele parece um microfoninho assim. Ele tem cheiro de alcaçuz, isso aqui, é muito louco. Sabe? É um cheiro que você acha que vai virar refrescante, mas ele é doce.
É cheiro de incenso aqui também. Quem gosta de incenso vai se identificar muito com esse cheiro. Um pouco forte. Para quem não gosta de emoções fortes, não é exatamente o perfume. Por fim, eu queria mostrar mais um nacional. Que eu uso, que é o Seios, vou até usar agora, que é o Seios da Richard. Muito temperadinho, muito refrescante, muito frutado, muito gostoso, muito, enfim, dá pra você passar uma casa inteira se quiser, porque é uma delícia. Bom, esses são os meus perfumes. Muitos lançamentos, muitos da minha coleção particular. Todos ganhos, porém todos muito bem usados e muito bem divulgados. Espero que você goste, espero que sirva como um bom roteiro para você comprar presente para o Dia dos Pais.